Vamos conversar agora com o fundador da Humus, Associação Sem Fins Lucrativos de Resposta a Desastres Causados por Eventos Naturais, o Léo Fará, que participou, dentre outros eventos, de resgates após os deslizamentos lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro, em 2013, rompimentos de barragens em Minas Gerais, em Mariana, 2015, Brumadinho, 2019, e esteve aqui no Vale do Taquari recentemente para acompanhar tudo isso que a gente ainda está sofrendo impactos. Até começo lhe perguntando, Léo, se você veio agora em maio e também em setembro, ou veio somente agora em maio, porque tivemos dois eventos climáticos de grandes proporções, os dois maiores da nossa história, com muitas vítimas também, além de todos os prejuízos na área de todas as cidades, né, de termos de construção, de moradias, de estradas danificadas. Bem-vindo aqui à programação da Rádio Independente, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Obrigado pelo convite para falar com os ouvintes. A UNS teve, sim, em setembro, na região do Vale do Taquari, em várias cidades, como Cruzeiro do Sul, Encantado, Lajeado. A gente teve presente nessas cidades aí em setembro de 2023 e retornamos aí, infelizmente, né, agora em 2024. A equipe da UNS, né, eu tô atualmente em Belo Horizonte, mas a equipe da UNS continua na região de Lajeado, Cruzeiro do Sul. A gente continua fazendo um trabalho de apoio à resposta e iniciar agora um treinamento, né, da população para que a população ela consiga conviver com essas adaptações climáticas que estão acontecendo, né, o tempo todo. Léo, você fala que já voltou então para Minas Gerais, mas a equipe da UNS ainda permanece aqui. Fale um pouco dessa equipe, dessa associação e desse trabalho que vocês fazem. Perfeito, Gabriela. A UNS ela é uma ONG, né, uma associação sem fins lucrativos, aonde nós somos formados por bombeiros da reserva, bombeiros militares, né, que atuaram em vários desastres, não só em nível nacional como nível internacional, aonde todos essas pessoas, esses militares, eles se dedicam em trabalhos para auxiliar na prevenção e resposta a desastres. A UNS ela existe desde 2021. A nossa primeira missão foi no terremoto do Haiti, a gente teve também no terremoto da Turquia, e a gente conta com uma equipe de mais de 10 profissionais, não só na área de resgate, mas na área de logística humanitária, na área de resgate em áreas de difícil acesso, na área de distribuição de alimentos e também na área de capacitação da população para prevenção e resposta a desastres. É sabido aí, através de dados internacionais, que 50 a 70% dos resgates feitos em um desastre, ele é feito pela própria população. Por isso que a gente enfatiza bastante a importância da gente treinar e capacitar a população local para que eles saibam o que fazer durante enchentes, deslizamentos ou outros eventos. Bom, a Humus é recente então, mas você já teve experiências aí bem impactantes, né? Citamos aí Petrópolis, Mariana, Brumadinho. Qual que foi a sua impressão e até comparativos, porque são eventos diferentes, né? Rompimento de barragem, deslizamento e aqui foi enchente. Em relação a essas situações ou a outras também que você vivenciou, as situações mais complicadas que mais precisam ser trabalhadas aqui no Vale do Taquari? Perfeito. Eu sou bombeiro desde 2004, né? Então tenho mais de 20 anos de experiência aí. E, infelizmente, né, experiência nesse tipo de evento, né, nesses desastres. E eu tive recentemente também para estudar, antes de acontecer a situação aí no Rio Grande do Sul, eu estive em Nova Orleans, a cidade que foi atingida pelo furacão Katrina, e o nível de destruição que a gente vê no Rio Grande do Sul, como um todo, né, é comparado aí ao que a gente viu na Turquia, por exemplo, o terremoto de 7,8. É óbvio, né? Na Turquia a gente teve muito mais mortos, muitos mais danos, mas toda vez que a gente fala de um evento como esse no nosso país, com a população que a gente conhece, isso toca muito a gente. Eu tive em Petrópolis em 2011, 2013, né? E a de 2011, que é considerado um dos maiores catástrofes que a gente teve no nosso país, com mais de 1.000 mortos. A gente não pode nunca comparar se uma quantidade de morto é maior do que a outra, se é mais importante, mas o nível de destruição que a gente vê no Rio Grande do Sul, né, não só de destruição de casas, mas de casas alagadas, de comércios que foram fechados, que ainda estão fechados, da tentativa das pessoas se reerguerem, né, para um novo começo. Eu falo para vocês com total expertise e conhecimento na área, que é um dos maiores desastres que a gente teve aí nos últimos tempos do Brasil.
né, com perdas significativas aí, tanto para a economia quanto perdas sociais, que elas são irreversíveis. Se a gente for fazer um comparativo, né, por exemplo, de tempo das escolas fechadas, as crianças elas vão perder aí um ano letivo, e isso aí é extremamente grave para a volta social dessas crianças, né, o impacto que isso causa. Mas a gente vê aí como que o povo do Rio Grande do Sul, o povo gaúcho, é aguerrido e batalhador para retomar essas atividades e para continuar tendo a força necessária para voltar para essas atividades. Mas, sem dúvida nenhuma, um dos maiores desastres que eu já vivenciei na minha vida. E como que foi esse trabalho de vocês aqui, Léo? O que pode falar na questão de resgate, de dificuldades, de que forma foi essa atuação? Gabriela, a gente recebeu um chamado, né, do Corpo de Bombeiros, do Bombeiro Voluntário de Colinas, da comandante do Corpo de Bombeiros, a Carolina. Ela fez um treinamento com a gente, solicitou o nosso apoio, então de imediato a gente deslocou uma primeira equipe de intervenção para auxiliar, não só nos resgates, né, de pessoas ilhadas, pessoas que estavam com dificuldade de sair dos locais de difícil acesso, e além disso, né, na distribuição de cestas básicas, mantimentos, na logística humanitária, que era extremamente difícil, infelizmente, resgate de corpos de pessoas que estavam soterradas, né, de entes queridos que foram perdidos. Então foi um trabalho bem complexo que foi se desenvolvendo ao longo de vários dias, né, de um mês praticamente, nessa fase entre o resgate e a recuperação. Né? Muitas vezes difícil de chegar, precisando de chegar de barco, de bote, de veículos 4x4 e até mesmo a pé, considerando que a gente não tinha muitas vezes teto de voo e nem condição de navegabilidade em alguns rios que estavam muito fortes. Então foram dias intensos de trabalho, onde a nossa equipe permaneceu na região, auxiliando na medida dos possíveis, do possível não só o Bombeiro de Colinas, mas o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, onde a gente tem um estreito relacionamento aí para auxiliar nesses resgates. Léo Fará, fundador da Humus, Associação Sem Fins Lucrativos de Resposta a Desastres Causados por Eventos Naturais. A partir de agora, você falou em treinamento para voluntários, para a comunidade, na questão de salvamentos. Nós temos alguns voluntários aqui, locais também, especialmente do município de Arroio do Meio, que fizeram, acredito que você tomou conhecimento, a passagem das pessoas de um lado para o outro, de Arroio do Meio para Lajeado e vice-versa, pelo Rio Forqueta, enquanto não tínhamos ponte, enquanto não tínhamos nem a passadeira do Exército, por barcos. Depois chegou o Exército com botes, enfim. Esses voluntários também falaram de realizar cursos para ajudar e orientar as pessoas quanto a salvamentos. Como é que vai se dar isso? Teremos vários cursos? Como é que vocês estão trabalhando? Se trabalha em algo conjunto, algo maior, para apresentar isso para a comunidade ou para as prefeituras? Ô, Ricardo, o trabalho da Humus é um trabalho voluntário, né? Então a gente procura estar próximo de associação de moradores, associações locais e divulgar esse trabalho onde a gente disponibiliza os instrutores, disponibiliza o material de treinamento, e a própria comunidade, as cidades, elas se organizam para que a gente faça esse treinamento, que ele é de um dia, para que as pessoas saibam como atuar de prevenção e resposta a enchentes, deslizamentos, primeiros socorros. Então, esse trabalho que a gente faz, a gente inicia ele agora no dia 11 de julho, em Porto Alegre, 2 turmas em Porto Alegre. A gente vai ter turmas também em Mussum, Lajeado. A gente divulga nas redes sociais da Humus, né, no Instagram, humus_br, e a gente passa, né, as pessoas que têm interesse de fazer inscrição, elas fazem as inscrições com essas associações locais. E o cronograma da Humus é que a gente fica até o final do ano disponibilizando essas turmas para que as pessoas se capacitem. E é óbvio, né? Havendo mais interesse de pessoas que querem fazer o treinamento, a gente vai abrindo, na medida do possível, as turmas para que os nossos instrutores consigam dar continuidade a esse trabalho aí, que a gente acredita que ele é de suma importância, que é o trabalho de prevenção, para que as pessoas elas se sintam capacitadas para não atuar diretamente como um socorrista especializado, mas para que elas saibam o que fazer diante de uma situação como essa. E esse trabalho, daí a equipe da Humus vai até as pessoas ou acontece em um local específico? Acontece em um local específico, os locais já são pré-definidos, geralmente associações, muitas vezes acontecem até mesmo em escolas, em locais onde a gente tem um ginásio. Então esses locais são pré-definidos, a gente divulga nas nossas redes sociais, as pessoas através de um link elas fazem a inscrição e elas têm
tem todas as instruções lá de como vai ser o treinamento, o dia de treinamento. Você falou dia 11 de julho em Porto Alegre, e aí citou o Lajeado e Mussum. É no mesmo dia ou aqui tem outras datas? Não, são dias diferentes, né? Dia 11 e 12 em Porto Alegre, se eu não me engano, dia 14 e 15 em Mussum, e depois no dia 17, se eu não me engano, em Lajeado, né? Em Lajeado isso. Então a gente tem turmas aí ao longo do mês, as nossas equipes elas vão estar transitando entre essas cidades, mas elas continuam também no agosto, setembro, outubro, a gente tem programação até o final do ano. E a equipe permanece aqui, então, até o final do ano direto ou vai voltar? Porque falou que algumas pessoas permanecem aqui na nossa região. Isso, a gente faz um sistema de revezamento, né? Nem todas as pessoas permanecem o tempo inteiro. Então, algumas pessoas permanecem, outras voltam. Eu mesmo estou voltando aí para a região no dia 10 de julho. Então, a gente faz um sistema de revezamento onde a UMS, né? A instituição UMS, ela permanece o tempo inteiro. Mas as pessoas, os indivíduos, eles têm que retornar pelos seus afazeres em casa, família. Mas a instituição, né? A UMS, a ONG, ela permanece aí o tempo todo. Excelente trabalho, Léo Fará. Obrigada por atender a Rádio Independente. Obrigada também por toda a ajuda dada ao Vale do Taquari até o momento e esse trabalho de vocês que vai continuar. Eu agradeço a oportunidade aí e desejo aí a todo o povo gaúcho, que é um povo forte, aguerrido, é um povo que tem nos ensinado muito sobre resiliência, sobre união e cooperativismo, e eu tenho certeza que o povo gaúcho vai sair muito mais forte, mais unido, depois de toda essa dificuldade. Mas com certeza a união de todos vocês é que faz com que esse povo seja tão incrível.